pessoa no uso da droga, ela tem uns defeitos de caráter aflorado, ela tem um comportamento aflorado, e a família pode ajudar o dependente identificando os comportamentos, porque aquilo que vai fazer ela voltar a usar drogas é o comportamento, aquilo que o levará de volta ao uso será o comportamento. Então, um dependente químico em recuperação, ele precisa identificar o seu comportamento, ele precisa identificar o seu eu. E às vezes sozinho ele não consegue identificar, ele por si próprio não consegue enxergar os seus defeitos, suas limitações, os sinais de aviso de uma possível recaída. Só que as pessoas que o rodeiam, as pessoas que fazem parte da vida dele, pode identificar e dar uma autoajuda para que ele mude seu comportamento, sua forma de pensar, sua forma de agir. Eu gostaria de falar o primeiro comportamento errado de uma pessoa que está em processo de recuperação é quando ela se torna egocêntrica, é quando ela quer ser o centro das atenções, quando ela quer que as pessoas estejam voltadas somente para ela, quando ela não consegue ouvir, quando ela somente gostaria de fazer do seu gosto, da sua forma, não consegue mais se abrir para a autoajuda, para outras pessoas. Então ela acha que a família tem que se tornar novamente escrava dela, fazer as vontades, os gostos, e se torna egocêntrica, uma pessoa que quer sempre ser o centro das atenções, chamar a sua atenção de outras pessoas com um comportamento. E essa é uma característica do passado, de quando a pessoa usava droga, ela achava que todo mundo tinha que estar envolvida no seu problema, todo mundo teria que estar envolvida na sua vida particular. Porém, quando começa uma recuperação, um processo de recuperação, esse defeito ele acaba atrapalhando, porque eles se tornam dependentes demais das pessoas que estão à volta e não conseguem viver e nem deixar as outras pessoas que se tornaram codependentes viver. Então um dos primeiros defeitos que surgem na caminhada de recuperação é o egocentrismo. Então quando você viu um filho ou vê um ente querido que tem problema com drogas, porém está num processo de recuperação, se tornar egocêntrico, querer ser o centro das atenções, querer chamar a atenção somente para ela, você tem que abordar e você tem que orientar, você tem que corrigir, você tem que mostrar onde está o erro, porque vai ter momentos na vida do dependente que ele vai estar em processo de recuperação, onde ele vai estar sozinho, onde ele terá que tomar uma decisão sozinho, onde ele vai ter que tomar uma escolha sozinho, e se ele achar que tudo que tem que girar em torno dele, ele pode recair, ele pode se frustrar, ele pode ter um sonho abortado e voltar ao uso. Então um dos primeiros defeitos a ser identificado pela família é o egocentrismo. Quantas vezes seu filho não foi egocêntrico, usando droga, querendo sempre fazer a vontade dele, do jeito dele, da maneira dele, como ele pensa, como ele quer, porém agora eles têm que estar pautado em regras, em limites, ele tem que saber que toda decisão dele, toda escolha trará consequências. Por isso, um conselho para a família que se tornou codependente: quando você estiver ajudando seu filho, um amigo, um querido num processo de recuperação, analise os defeitos de caráter. E tem que ser um olhar ao mesmo tempo crítico, ao mesmo tempo um olhar de autoajuda, porque ele vai depender de você para se autoajudar. O segundo defeito de caráter que é identificado no dependente em recuperação é a manipulação, pois eles usavam muito essa situação para manipular a família, os amigos, para obter algo, para trocar pela droga, para poder sustentar o vício. E quando nós identificamos que aquele que está em processo de recuperação tende a manipular as pessoas que o rodeiam, tentam manipular a situação para obter êxito, temos que abordar o recuperando, abordar essa pessoa. Por quê? Porque isso é um princípio de uma possível recaída. Este comportamento pode levar ele a uma recaída, porque se as suas expectativas não forem preenchidas, completadas, se a manipulação dele não obter êxito, ele acaba se frustrando, ele acaba se angustiando, criando tédio da vida, e o pensamento fica voltado para as drogas, porque existe ainda dentro de alguém que está procurando recuperação um adicto que está adormecido, que tende às vezes despertar, e uma vez que esse adicto desperta junto os defeitos de caráter. Porém, se você está percebendo com o seu olhar crítico, também um olhar de autoajuda, que a pessoa que você mais ama, que teve um problema com drogas e agora está num processo de recuperação, tende a manipular muitas situações para obter vantagens, êxito, você terá que dar uma autoajuda, um conselho, porque era característica do passado.
Característica essa que foi despertada com aquilo que está adormecido, o velho eu, aquele adicto que usava droga. Então a família, o papel fundamental da família é identificar. Vemos também que muitos dependentes em recuperação se tornam pessoas totalmente arrogantes, pessoas que não aceitam conselho, pessoas que não aceitam mudar suas decisões, suas opiniões, dependentes que não têm a facilidade de converter o seu caminho, de aceitar uma autoajuda e se tornam ríspidos, palavras duras, não lembram do passado, quando magoou, quando machucou a família com o comportamento, e a tendência é, quando esse defeito aflora, eles se tornam nervosos dentro de casa, eles se tornam agressivos e tende até aquele comportamento, um comportamento meio que estúpido, que era o comportamento que havia antigamente no mundo das drogas. Porém agora no processo de recuperação, quando você identificar que a pessoa que você está ajudando está com um tipo de comportamento arrogante ao extremo, não está mais conseguindo ouvir, tudo que ele fala, tudo que ele responde de uma forma crítica, de uma forma meio que destrutiva, meio que arrogante, agressiva, a pessoa que quer realmente ajudar tem que abordar e tem que trabalhar esse defeito. Quem sabe você que está me ouvindo hoje, tem alguém na sua família e está se identificando, está lembrando das características do passado, que realmente seu filho, seu amigo, seu parente era desta forma. Porém, se agora ele começou um processo de recuperação e voltou a esses defeitos, está na hora de abordar e trabalhar, porque é nos defeitos que surgem a possível recaída. É nos defeitos que muitos tendem a recair. Vemos também aquele dependente que está em processo de recuperação e se torna uma pessoa julgadora, só gosta de julgar as outras pessoas, só gosta de julgar os erros, nunca ele está errado, somente as pessoas estão erradas, ninguém entende o que ele está passando, ninguém entende o que ele está vivendo e só consegue ver defeito nas outras pessoas, mas em si mesmo não consegue. Então ele tem uma resposta para tudo, ele tem uma opinião para tudo, ele não consegue ouvir, ele se torna um crítico, se torna um julgador, uma pessoa que só gosta de julgar as outras pessoas, uma pessoa que só gosta de condenar, de apontar erros, de apontar falhas. E se nós analisarmos a vida do passado do dependente, nós entendemos que muitas vezes ele ia usar droga e julgava as pessoas que o rodeavam culpados, condenavam ele e dizia no seu coração que estava usando droga porque a culpa era dele. Então ele só transferia aquela responsabilidade para os outros, ele não assumia a responsabilidade. Então se você perceber que essa pessoa que está em recuperação se torna julgador demais, começa a julgar as situações, julgar as pessoas, julgar a família e não assume responsabilidade, ele está com o seu defeito de caráter aflorado. Ele está com o seu comportamento alterado. E o que leva o dependente de volta ao uso é o comportamento. O que pode levá-lo àquele estágio que um dia ele se encontrava é o comportamento. Por isso que a família, o codependente, tem que identificar aqueles comportamentos que o dependente não consegue. Quem sabe você que está me ouvindo, você está em recuperação. Eu quero te dizer que esse vídeo é uma autoajuda, uma saída de emergência. É uma orientação para que você perceba que você tem defeito e que esses defeitos no passado faziam com que você usasse droga. Porém, agora esses defeitos têm que ser identificados e não só identificados, tem que ser trabalhado. Porque nós percebemos que muitos dependentes, quando estão em recuperação, eles se tornam pessoas impacientes. Pessoas que não sabem esperar, pessoas que quando estão esperando uma resposta ficam extremamente ansiosas, extremamente nervosas, pessoas que alteram seu comportamento, não conseguem mais pensar com clareza, não conseguem mais ter resposta e começam a agir pelo impulso, começam a agir com um tom meio que de arrogância, um tom meio que agressivo. Por quê? Porque se tornou uma pessoa impaciente, não consegue lidar com o não, não consegue ter aceitação, não consegue receber críticas. E um dos defeitos que mais tende a derrubar o dependente é quando ele se torna uma pessoa impaciente, quando ele não consegue esperar as respostas, quando ele não consegue ouvir de outras pessoas uma autoajuda.
ele quer fazer tudo da maneira dele, da forma que ele pensa que é, da maneira que ele pensa que é, e quando ele se engana, ou quando ele erra, muitos tendem a buscar refúgio de volta nas drogas, não conseguem prosseguir no seu tratamento. Então, uma das características, um dos defeitos de caráter também que aflora, um dos pontos-chave da recuperação é não se tornar impaciente, não viver uma vida impaciente, uma vida às vezes sem regras, sem limites, sem objetivos. Nós vemos também que há alguns dependentes em recuperação que agem muito pelo impulso. Dependentes que não pensam com clareza, se tornam insanos, esquece que pessoas dependem da sua recuperação, esquece que pessoas dependem que ele esteja bem para que elas também possam estar bem, e se tornam um pouco intolerante no fato do tempo, intolerante no fato da ajuda. Muitos dependentes de recuperação acham que sua vida vai dar um giro de 360 graus e vai conquistar tudo aquilo que perdeu em anos na adicção, acha que vai conquistar rapidamente. Eu quero te dizer que a vida do dependente químico em recuperação são estágios. Por isso que quando a intolerância vem, quando esse defeito aflora, ele tem que aprender que é um dia de cada vez, que ele vive o só por hoje. Então ele tem que atingir as metas e objetivos de hoje. Não adianta ele criar uma expectativa enorme e ficar um pouco intolerante em resposta a essa expectativa que ele criou no coração, que isso pode gerar nele um princípio de recaída. Isso pode gerar nele um sintoma de recaída. Por exemplo, quem está em tratamento, quem busca um tratamento, tem que entender que tratamento é um processo. E a recuperação é um processo. E o processo para se manter limpo, o processo para se manter sóbrio, primeiramente é identificar os defeitos de caráter, os defeitos que existem dentro do dependente. Defeitos esses que quando na adicção, no tempo de uso, aflorava, ele buscava saída nas drogas. Porém agora, esses mesmos defeitos fazem parte da vida do dependente. Porém ele tem que identificar os defeitos e trabalhar em cima do defeito. Por isso ele precisa reconhecer que na caminhada sozinho ele não consegue. Ele precisa da ajuda, ele precisa de uma orientação, ele precisa achar meios para que um defeito de caráter não chama outro defeito de caráter, que aflora outro e que acaba o levando de volta ao uso. Então, se você já não está pensando com clareza, se você se tornou uma pessoa irracional, que não consegue ouvir, que não consegue olhar as circunstâncias à sua volta e resolver os problemas de uma maneira paciente, de uma maneira calma, de uma maneira eficaz, você tem que rever o seu tratamento. O dependente em recuperação, dia após dia, ele tem que fazer uma autoavaliação da sua recuperação. Porque se ele não conseguir identificar os defeitos, vai criando dentro dele uma bola de neve, e quando ele já não estiver mais com o domínio do seu eu, da sua recuperação, a tendência de muitos é voltar ao uso. Porém, se o dependente estiver consciente de que ele precisa de ajuda, consciente que ele tem que saber que cada decisão, cada escolha trará consigo as suas consequências, ele saberá que ele consegue permanecer em pé. Ele vai entender que ele consegue manter uma vida sóbria. Porém, se aquele que está buscando recuperação não conseguir identificar os seus defeitos, ele vai ser um recuperando limitado. Ele encontrará muitas dificuldades. E quando um dependente outrora, num tempo do uso, encontrava dificuldade, ele buscava fuga nas drogas. Eu quero dizer para você que está em recuperação, para você que tem alguém que sofre por causa da dependência, porém buscou ajuda. Esses defeitos têm que ser identificados. E às vezes o recuperando, ele não consegue enxergar dentro dele os defeitos. Porém as pessoas que o rodeiam, as pessoas que o cercam, que fazem parte do seu ciclo de relacionamento, conseguem. E essas pessoas têm a responsabilidade de dar uma autoajuda, de mostrar, de orientar. E esse mostrar não é criticando, não é julgando, não é condenando,
é realmente ajudando, é orientando, é dando uma força, mostrando o caminho certo, mostrando o resultado daquela escolha. Então, para isso que serve a ajuda da família, a ajuda das pessoas que amam, identificar sintomas de uma possível recaída, identificar que às vezes sozinho o dependente ele não consegue. E para o dependente trabalhar os defeitos de caráter, ele precisa de 4 princípios. Primeiro princípio, ele precisa ser humilde. Porque quando o dependente ele se torna uma pessoa humilde, ele consegue reconhecer que ele erra. Ele consegue reconhecer que ele é falho. Ele consegue reconhecer que sozinho ele não consegue. Então, primeiro princípio, ter humildade. Você que está em recuperação, você tem que ser humilde. Reconhecer que dentro de você existe um adicto que está adormecido. Que em momentos ou outros da sua vida ele tenta acordar, ele tenta aflorar, e cabe você ter um domínio sobre ele. Cabe a você deixar esse adicto adormecido e continuar no processo de recuperação. O segundo princípio que nós temos que entender é humildade, o primeiro, e boa vontade, o segundo. Porque a boa vontade ensina o dependente em recuperação a mudar aquilo que ele identificou. Porque ser humilde e reconhecer que tem os erros, ser humilde e identificar os erros, é excelente. Porém, se você não tiver a boa vontade para trabalhar os erros, de nada adianta ser humilde. Se você não tiver a boa vontade de corrigir aquilo que as outras pessoas estão olhando na sua recuperação, de nada adianta. E quem vai ajudar a identificar será a família, será os amigos, será as pessoas que convivem à sua volta. Então, humildade, boa vontade é o segundo princípio. Aquilo que o dependente em recuperação precisa para se manter limpo. E também vemos um terceiro princípio. O primeiro, humildade. O segundo, boa vontade. O terceiro, a mente aberta. Porque quando alguém nos aborda e fala assim, olha, você está egocêntrico, você está manipulando, você está se tornando uma pessoa arrogante, você será confrontado. Você será confrontado por quê? Porque aquilo que você não está conseguindo, como recuperando, identificar as pessoas à sua volta, está identificando. E como é difícil para uma pessoa aceitar que ela está sendo um pouco arrogante, que ela está sendo egocêntrica, que ela está manipulando a situação. Porém, humildade, boa vontade e mente aberta. Se você que está em processo de recuperação não estiver com a sua mente aberta, uma mente aberta para a mudança, para a transformação, para a aceitação dos defeitos, você não conseguirá obter êxito na sua recuperação. Porque se você se fechar para a autoajuda, para as outras pessoas, você nunca entenderá a essência da recuperação. Porque você vai ter os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, porém agora sem o uso da droga, sem se esconder atrás das drogas. E se você não tiver a mente muito aberta para isso, é possível você voltar ao uso. É possível você ter uma recaída. E quando eu digo recaída é voltar ao fundo do poço. Por isso eu te digo, você que está em recuperação, tenha sua mente aberta. Você que faz parte da família desse recuperando, tenha a mente aberta para ajudar aquele que você ama. Se as pessoas compreendessem a dificuldade que é para um dependente se manter em pé, elas olhariam com outros olhos. Elas realmente iam se dispor a ajudar mais. Porque para aquele que teve a sua vida escravizada pelas drogas, é difícil iniciar um processo de recuperação. Porque ela tem que admitir erros, ela tem que trabalhar a humildade, algo que não havia no passado. Ela tem que ter uma mente aberta, ela tem que ter boa vontade. E você ter boa vontade para recomeçar um processo de recuperação é difícil. Então por isso que você tem que ser honesto. O quarto e último princípio, humildade, mente aberta, boa vontade e ser honesto. Se você não conseguir ser honesto, você que está em recuperação não ser honesto consigo mesmo,
Porque antes do dependente que está em recuperação usar, antes dele recair, ele consegue identificar o seu sentimento, a sua vida emocional. E cabe a ele não apenas identificar, mas achar um meio, uma saída de emergência para não voltar ao uso. E uma saída de emergência para você não voltar ao uso é você ser honesto consigo mesmo. Então hoje nessa palestra nós vimos alguns de muitos defeitos de caráter que pode levar o dependente em recuperação de volta ao uso. Porém, nós vimos 4 princípios que pode ajudar ele nesse processo de recuperação, que pode ajudá-lo a se manter em pé. Humildade, honestidade, mente aberta e boa vontade. Se o dependente conseguir colocar esses 4 princípios na sua recuperação, ele vai obter êxito. Ele vai conseguir trabalhar os seus defeitos de caráter. Então essa é a nossa primeira palestra. Defeitos de caráter. Como lidar com eles. Como trabalhar. Quais são as saídas de emergência. Eu espero poder te ajudar com esta palestra. E que saiba de algo. O dependente, ele tem que colocar esses 4 princípios em recuperação na sua vida. Senão, fica um pouco difícil ou extremamente difícil se manter em pé. Então, o que eu desejo para a família, o que eu desejo para o recuperando, mais um dia de sobriedade. E que essa mensagem possa te ajudar a identificar os seus erros, suas falhas, seus defeitos e também, acima de tudo, possa ajudar você a trabalhar esses defeitos. Só por hoje.